Bom, continuando, os requisitos funcionais ou comportamentais, nós podemos definir uma funcionalidade desejada do software. O requisito funcional representa uma função que o sistema deve ser capaz de executar. Para isto, o requisito deve descrever as diversas funções que clientes e usuários querem ou precisam que o software ofereça. O termo função é usado no sentido genérico de uma operação que pode ser realizada pelo sistema através de comandos dos usuários ou pela ocorrência de eventos internos ou externos ao sistema. Então, a especificação de um requisito funcional deve determinar o que o sistema deve fazer sem a preocupação de como fazer. Então, a complexidade até um momento aí não deve ser colocada como um primeiro plano. Então, basta que a gente realmente saiba o que é uma funcionalidade, um requisito que o sistema deve realizar e sem se preocupar com a forma como será resolvido esse problema. Requisito funcional, a gente poderia aí colocar como características requisitos diretamente ligados ao comportamento do software, descreve as funções que o software deve executar, descreve as interações entre o sistema e o ambiente. Alguns exemplos de requisitos não funcionais: o software deve permitir que o atendente efetue cadastro de clientes, o software deve permitir que o caixa efetue o registro de itens vendidos, o software deve permitir que o administrador gere relatórios de vendas por mês. São funcionalidades totalmente voltadas aos objetivos dos sistemas. Então, a gente diz, nesse tipo de situação, que é um requisito funcional. Já os requisitos não funcionais ou não comportamentais, nós poderíamos colocar aqui, são requisitos que expressam condições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. Em vez de informar o que o sistema fará, os requisitos não funcionais impõem restrições ao sistema. Podem ser mais críticos que requisitos funcionais, chegando a tornar um sistema impossível ou inútil. Bom, aqui nós temos uma pequena situação. Em vez da gente estar colocando como requisito não funcional, as consultas ao sistema devem ser respondidas rapidamente, que é algo que é totalmente subjetivo, a gente dá uma precisão aí utilizando uma unidade de medida. As consultas ao sistema devem ser respondidas em menos de 3 segundos. Então, realmente aí a gente coloca um parâmetro que seja real, que seja um valor exato, utilizando uma unidade de referência ou de medida, e a gente coloca aí essas consultas devem ser respondidas em 3 segundos. Então, requisitos não funcionais devem ser mensuráveis e estar associados a uma forma de medida ou referência. O que nós poderíamos colocar também como características de requisitos não funcionais ou não comportamentais? Descreve características do sistema, como o sistema é, ao invés de suas funcionalidades, o que ele faz. Pode constituir restrições aos requisitos funcionais, então pode estar influenciando diretamente aos requisitos funcionais, esses não funcionais. Assim como os funcionais, eles devem ser verificáveis, ou seja, devem ser validados. Uma prática comum é estabelecer, de acordo com a ISO 9126, com base para a especificação de requisitos não funcionais, a questão da confiabilidade, da usabilidade, da eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Então, vamos estar descrevendo e caracterizando cada uma, e podendo também exemplificar. Questão de confiabilidade. A capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho especificado quando usado em condições especificadas. Então, nós teremos aí 2 exemplos. O primeiro, o tempo médio suportado para a recuperação de uma falha no sistema nas funcionalidades essenciais para se realizar determinada tarefa deve ser menor do que 1 hora. Já outra situação, o tempo médio suportado para a recuperação de uma falha no sistema em funcionalidade não crucial para a realização de determinada tarefa deve ser menor do que 6 horas. Então, a gente percebe aí que é uma mensuração, algo desejável que o sistema atinja, em termos muito mais de desempenho, em relação aí a esse termo de confiabilidade, tendo realmente uma garantia que vai executar determinadas tarefas dentro do intervalo de tempo. Bom, continuando aí, requisitos não funcionais, nós teremos uma questão de usabilidade. Capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, operado e ser atraente ao usuário quando usado sob condições especificadas. Teremos 2 exemplos de usabilidade em requisitos não funcionais, que é primeiro, o sistema deverá fornecer tópicos de ajuda
para cada tela apresentada ao usuário, descrevendo o funcionamento e a descrição dos campos da tela. Já o segundo exemplo, nós teremos usuários deverão ser capazes de utilizar o software, executando todas as funcionalidades disponibilizadas após demonstração de no máximo 10 minutos para cada uma das funcionalidades e características do software. Questão de eficiência, nós poderíamos colocar a capacidade do produto de software de apresentar desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições especificadas. Um exemplo, o sistema deve permitir o acesso de pelo menos 50 usuários simultâneos, sem perdas perceptíveis de desempenho, por parte do usuário. Então, a gente percebe claramente que esses requisitos não funcionais estão muito mais voltados para a questão de desempenho e de característica mesmo da tecnologia que nós estamos utilizando. A manutenibilidade, a capacidade do produto ser modificado, seja corrigido, ser feito algumas alterações, atualizações. Um exemplo aí que nós temos, primeiramente, devem ser entregues documentos de design que especificam a arquitetura e design detalhado do software. Outro, o código desenvolvido e entregue deve ser compatível com o produto do design de software. Por último, nós teremos a questão da portabilidade, ou seja, a capacidade de um produto ser transferido de um ambiente para outro. Então, um exemplo para essa questão de portabilidade, o sistema deve executar sem perda de funcionalidades em ambientes Linux e Windows, utilizando o navegador Firefox, outra versão, ou outras versões superiores a ele. Então, tem que ter uma certa flexibilidade, essa portabilidade e flexibilidade também para poder estar rodando em diversas plataformas distintas, tanto faz seja de software ou de hardware. As medidas de requisitos não funcionais, aí nós teremos aí uma relação direta aí de propriedade e as medidas possíveis. Se a gente for medir a propriedade de velocidade, nós poderíamos usar transações processadas por segundo, ou seja, tempo de resposta do usuário ao evento. Em termos de propriedade de tamanho, a gente poderia estar medindo em kilobytes, números de chips de RAM e assim por diante. Outra propriedade, facilidade. Então, nós poderíamos usar como medida tempo de treinamento, número de quadro de ajuda. Em termos de confiabilidade, tempo médio de falhas, probabilidade de disponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, robustez do sistema, tempo de reinício após a falha, percentual de eventos causando falhas e, por último, portabilidade. Poderemos colocar aí números de sistemas destino. Então, existem algumas classificações de requisitos não funcionais, onde a gente pode colocar ali do produto. O produto deve comportar-se de forma particular, ou seja, velocidade de execução, confiabilidade, organizacionais, consequências de políticas e procedimentos organizacionais, padrões de processos usados, requisitos de implementação, etc. Externos, consequências de fatores externos ao sistema, processo de desenvolvimento, legislação e assim por diante. Então vamos detalhar aí cada um deles. Primeiramente, requisito não funcional do produto. Nós poderíamos ter as seguintes situações de usabilidade. Usuários devem ser capazes de usar as funções do sistema após 2 horas de treinamento. Essa é uma possibilidade aí na questão de usabilidade. Ou seja, em termos aí de facilidade do uso. Requisito não funcional de confiabilidade, o sistema deve estar disponível 99% das vezes. Então, questão também da disponibilidade, do tempo que ele está aí em atividade. Sem interrupção, claro. Requisito não funcional de segurança, o acesso aos dados deve ser protegido conforme determinada regra, determinada diretriz da empresa e assim por diante. De desempenho, o sistema deve processar em requisições por segundo. Então, é desejável também, assim como a gente mede a quantidade de tarefas no ambiente de sistema operacional, nós podemos também medir aqui a questão de quantidade de requisições. Portabilidade, o sistema deve rodar em diversas plataformas distintas. Em termos de requisito não funcional organizacionais, nós deveríamos colocar, são procedentes de políticas e procedimentos nas organizações do cliente e do desenvolvedor. Então, requisito não funcional de entrega, relatório de progresso pode ser entregue a cada 2 semanas. Implementação, o sistema deve ser implementado em uma linguagem ou tecnologia, no caso aí Java. De padrões e métodos de desenvolvimento, uso de métodos orientados a objetos, que são paradigmas de engenharia de software.
desenvolvimento utilizando a ferramenta X, né? Ou seja, para agilizar também esse processo, auxiliado por computador. Em termos de requisitos externos, aí nós teremos impostos tanto ao produto quanto ao processo de desenvolvimento em função do ambiente no qual o sistema é desenvolvido. No requisito não funcional de interoperabilidade, o sistema deve interagir com sistemas distintos. De restrições éticas, o sistema não deverá revelar aos operadores nenhuma informação pessoal dos clientes, né? Deve existir esse sigilo. Restrições legais, o sistema deverá armazenar informações de acordo com lei, pode ser municipal, federal, estadual e assim por diante, né? Até mesmo internacional. Bom, agora nós vamos ver aqui, por último, as principais técnicas de levantamento dos requisitos. Dependendo das características do projeto, essas técnicas podem ser aplicadas de forma isolada ou em conjunto. Abaixo segue alguma dessas técnicas. Então, como foi colocado aí, a gente pode estar mesclando, né, usando uma ou mais, ou somente uma, nessa questão do levantamento de requisitos. São formas aí que nós temos à disposição, são as principais e mais utilizadas no mercado, para que a gente chegue aos requisitos reais do sistema, né, quer sejam funcionais ou não funcionais. Então, primeiramente entrevistas, depois revisão de documentação, temos um brainstorm, né, e aquela questão de colocar diversas opiniões, diversas informações, né, ou seja, é uma tempestade de informações, questionário, seminário, análise de observação e por último o JAD. Então vamos estar detalhando cada uma delas, né? Entrevista, primeiramente, é uma forma de comunicação de no mínimo entre duas pessoas com o objetivo de obter informações. Perguntas feitas diretamente aos usuários alocados nos postos de trabalho relacionados ao processo que está sendo analisado. Então, como elementos participantes aí, nós poderíamos ter, pessoal, emissor, receptor, mensagem, feedback da mensagem, ruído, né, ou seja, interferências psicológicas ou materiais, e por último, o código que construiu a mensagem. Qual o idioma, o jargão, né, que foi utilizado. Então, na entrevista, basicamente, nós teremos isso daí. Claro que deve ser tudo registrado, muito bem registrado, né? Pode ser através de áudio, de vídeo, né? Isso vai ser de acordo muito mais a forma como você negociou, né? Você como entrevistador negociou com o entrevistado, né? Questionários, perguntas organizadas com o objetivo de levantar dados para uma pesquisa ou estudo. Todas as respostas são fornecidas pelo informante sem a orientação direta do pesquisador. Então, vantagens aí, nós podemos ter, atinge um grande número de usuários, permite uma análise por amostragem, ou seja, a gente pode até fazer mesmo um levantamento estatístico aí a partir desse questionário, né? As respostas sendo colocadas pelos usuários, pelos clientes e os conhecedores do sistema. Como desvantagem, a gente pode destacar, existe uma baixa interação durante a comunicação, ou seja, diferente, né, da questão da entrevista. Não é permitida a verificação da seriedade e atenção com que o pesquisado responder às questões, ou seja, ele não pode usar da honestidade, né, e colocar informações que não fazem parte da realidade. As críticas e as sugestões podem ser inibidas, e aí vai depender muito do seu questionário. Caso você contemple nessa possibilidade da pessoa, né, do pesquisado estar podendo informar algo, alguma opinião, uma sugestão, uma crítica, isso seria viável também. Bom, análise de observação. Consiste em observar os usuários em seu ambiente de trabalho enquanto ele executa suas atividades. Pode ser usada para confirmar os resultados de uma entrevista e identificar documentos que devem ser analisados. Okay? Então, como executar? Antes de iniciar, é fundamental a autorização do gerente da área, ou seja, permissão real. É importante que a presença do analista não interfira no desempenho das atividades do usuário, ou seja, que seja o mais natural possível, que os usuários se sintam à vontade, né, como se tivesse um dia normal de trabalho. Recomenda-se fazer anotações de todos os processos observados, né? Então, muito mais a questão mesmo de observar e anotar, né, aquilo que você acha relevante. Brainstorm, ou seja, é um termo em inglês que significa tempestade de ideias. Metodologia que objetiva explorar as ideias de um grupo de pessoas a fim de obter as melhores soluções. Não há julgamento ou autocrítica, todas as ideias são aceitas, mesmo aquelas que parecem ser absurdas. Tem-se como objetivo principal fazer com que o grupo libere o seu conhecimento e criatividade.
O resultado da técnica de brainstorming tem o seu mérito distribuído porque foi obtido usando as ideias de todo o grupo envolvido. Então a gente percebe aqui que é uma forma mais espontânea, né, aberta, onde todos ao mesmo tempo podem estar participando, é como se fosse uma assembleia, cada um levanta o braço, se inscreve, tem sua fala, cada um coloca sua opinião livremente e é feito toda uma documentação, né, e após feito, claro, um refinamento do que foi observado durante todo esse debate, né. Por último, nós temos aqui o JID, né, que seria a tarefa de design de aplicação, ou seja, a metodologia criada pela IBM, baseada em sessões de dinâmica de grupo, um pouco parecida com o brainstorm, né? Define o ponto de vista dos usuários sobre o sistema, incluindo objetivos e aplicações do sistema, até a geração de telas e relatórios. Diferente da técnica de brainstorm, é refinada, organizada e com uma abordagem mais estruturada, ou seja, a questão aqui da condução, né, da organização, da abordagem, dos temas a serem abordados já está previamente estabelecido, ou seja, já houve um planejamento prévio. Na reunião participa quem? O coordenador ou moderador, né, a pessoa que vai estar ali coordenando, organizando as falas e quais os temas a serem abordados. O secretário, que seja aquele que anota as definições e elabora as atas. O patrocinador, responsável pela área para a qual será desenvolvido o sistema, né, ou seja, a empresa, todos devem ser inseridos nela, né? O patrocinador, claro, pode ser o gerente, proprietário, né? Demais participantes, programadores, usuários, ou seja, equipe técnicas, né? Juntamente com os usuários do sistema e auxiliares, né? Então a gente percebe aqui essas técnicas são altamente relevantes, pode estar sendo utilizada, né, de forma conjunta ou de forma isolada e que com certeza irão ajudar muito na obtenção desses requisitos do sistema. Então, boa sorte durante essa semana, continue estudando, realizando todas as suas atividades, né, interagindo nos fóruns. E qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez eu me coloco à disposição. Meu e-mail está aí posto, então aguardo qualquer contato que porventura haja necessidade. Boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Né? Até a próxima.